Todos nós nos sentimos um vencedor, amém? E você aí de casa, você se sente um vencedor ou você se sente um perdedor? Nós vamos ler João capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Já foi colocar lá? Queridos, eu quero falar nessa noite sobre esse assunto maravilhoso, que você pode ser um vencedor. Todos nós podemos ser um vencedor. Aqui na epístola de João, nós encontramos o segredo de ser um vencedor. O segredo de estar em evidência quando falamos de vencedor. Perceba bem que numa maratona, num jogo de futebol, ou em qualquer outro esporte que possa haver, por mais que a pessoa seja bem-sucedida, por mais que a pessoa tenha uma boa colocação numa Olimpíada, mas se ele não atinge o primeiro lugar, se ele não adquire a vitória, se ele não adquire o troféu, mesmo sabendo que ele ainda foi um vencedor, porque superou a si mesmo, superou a sua própria capacidade, mas somente pelo fato dele não ter colocado a mão no troféu, ele não se dá por satisfeito, porque há quem diga que o segundo lugar, ainda que seja um lugar de reconhecimento, mas não é o primeiro lugar. Sempre vai haver uma frustração no coração daqueles que não atingiram o primeiro lugar, porque todos nós temos como objetivo pessoal ser vitorioso na nossa vida, seja ela na vida espiritual, seja ela na vida material, seja ela no trabalho, seja ela na vida financeira, seja ela na vida amorosa. Todos nós temos por objetivo de atingir esse nível de vitória na nossa vida. E quando isso não acontece, algumas pessoas, elas ficam frustradas. Algumas pessoas ficam desesperançosas, porque ainda não alcançaram esse nível de vitória. Mas a questão hoje para nós entendermos é: como que nós podemos manter essa vida de vitória? Como que nós podemos manter essa vida vitoriosa? Se a cada dia que nós levantamos, queridos, cada manhã que a gente levanta, a gente enfrenta um desafio. A gente enfrenta o desafio de viver uma vida vitoriosa, de viver uma vida de vitória, de estar em evidência conosco, com a gente mesmo. A gente jamais vai aceitar o fato de ter sofrido uma derrota. Existem pessoas que sofrem derrota sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida amorosa, e que em algumas vezes, o retorno que está alto, viu? Em algumas vezes, eu acho que é esse aqui, ó. Em algumas vezes, a pessoa ela não consegue mais se recompor, ela não consegue mais se recolocar, pode abaixar mais, ela não consegue mais se levantar, porque quando a pessoa sofre uma derrota, quando a pessoa sofre um fracasso na sua vida espiritual, ou no seu casamento, ou na sua vida financeira, ou na sua vida amorosa, a maioria delas não consegue se levantar, a maioria delas ficam frustradas, a maioria delas se sentem um nada, se sentem um fracasso absoluto. Por que que isso acontece? Porque a pessoa ainda não aprendeu a usar aquilo que é atributo de Deus para a nossa vida. Ela não aprendeu ainda a usar aquilo que é atributo de Deus para mim. Aquilo que o Senhor nos deu,
aquilo que o Senhor nos concedeu. Aqui João, ele escreve no capítulo 5, versículo 4. A receita, ele escreve aqui, ou melhor dizendo, aquilo que nós podemos fazer para alcançar esse nível de ser um vitorioso. O propósito de Deus para a nossa vida sempre foi de ser vitorioso. Deus nunca quis que o homem e a mulher fossem derrotados. Lembre-se bem que o homem foi derrotado uma vez lá na cruz do Calvário. O homem foi derrotado uma vez lá no Jardim do Éden. E Jesus devolveu a vitória para o homem na cruz do Calvário. Quando o homem foi derrotado no Éden, pela serpente usada por Satanás, Deus não permitiu que o homem vivesse uma vida de derrota. Porque Deus tinha um projeto de vitória para o homem. Deus sempre teve um plano de vitória para a humanidade. Deus nunca quis que o homem ficasse frustrado, ficasse parado, se sentisse um derrotado. Talvez eu estou falando com pessoas nesta noite que se sentem derrotadas, que se sentem numa posição indesejada, um lugar onde você não queria estar. Mas Deus pode nessa noite reverter na sua vida esse quadro que você está vivendo. Eu escrevi aqui, que a sua vida seja marcada pela força, pela sabedoria, pela coragem e pela oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. Algumas pessoas já desistiram diante das lutas e acreditam que dificilmente sairão do nível de derrota. Mas eu quero dizer para você, este não é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Antes de nós entrarmos no mérito de ser um vencedor, eu preciso dizer para você que existem 3 causas que fazem o homem se sentir derrotado. 3 coisas que passam na mente do homem e da mulher e que fazem ele sentir um derrotado. A primeira delas é quando nós nos sentimos fracos. Quando eu falo de sentirmos fraco, eu não estou falando de ter uma autossuficiência própria. Eu não estou dizendo de ser melhor do que o outro ou do que a outra. Quando eu me refiro em nos sentir fraco, eu estou me referindo ao ponto da pessoa não sentir capacidade de estar no lugar aonde Deus a colocou. Existem pessoas que estão exercendo o ministério, mas que eles não acreditam neles mesmos. Eles se acham um fracassado. Talvez porque ele não gosta da voz dele. Talvez porque ele não gosta do estilo de pregação que ele tem. Talvez porque ele não gosta de alguma coisa que acontece com a vida dele. Então ele se sente fraco. Ele sempre se compara aos outros e sempre se diminui diante dos outros. Este é um sintoma que as pessoas têm que podem levá-la ao fracasso. A segunda coisa que pode levar o homem ao fracasso é quando ele considera o seu caso perdido. Quantas pessoas que estão em uma situação difícil e elas têm em seu coração e em sua mente que aquela situação está perdida, que aquela situação não tem mais reversão. Talvez eu esteja falando com pessoas que acham que o seu casamento não tem mais chance. Talvez você ache que a tua vida não tem mais chance. Talvez você ache que aquela situação já está perdida. Esse é um pensamento de quem exerce, obviamente, uma vida de fracasso. A terceira coisa é quando nós ignoramos o poder de Deus. O poder de Deus é algo que nós não podemos ignorar. O que é ignorar? Ignorar, na maioria das vezes, ela pode ser explicada por 2 coisas. Primeiro, quando falta entendimento daquela questão. Isso é um ato de ignorância. Quando a pessoa ela não tem um poder de sabedoria sobre determinado assunto. Por exemplo, uma pessoa que se sente perdida e ela não tem um conhecimento da palavra de Deus, podemos dizer que é uma pessoa ignorante aquilo que Deus pode fazer.
Pois a Bíblia diz que não há problema que Deus não possa resolver. A Bíblia diz que não há situação que Deus não possa reverter. A Bíblia diz que não há nada que possa impedir o trabalhar e o agir de Deus na vida de alguém. Então, quando eu estou ignorante na questão de saber quem é Deus, isso pode trazer para a minha vida uma vida de fracasso. Porque quando o problema chega, quando a adversidade vem, eu enfrento ela. E algumas vezes parece que ela é maior do que eu. Parece que ela está além das minhas forças. E isso é uma verdade. Existem situações que parece que estão além das nossas forças. É aí que nós não podemos ser ignorantes quanto ao poder de Deus. Porque se o problema e a situação parece ser maior do que eu tenho que saber e acreditar que o poder de Deus é maior do que ela, amém? E isso vai me trazer vitória e vai fazer com que eu seja vencedor. Então, só para você não esquecer, não se sinta um fracassado. Não considere o seu problema um caso perdido e não ignore o poder de Deus. Aí eu pergunto, é possível ter uma vida marcada por vitória? É possível, seguindo alguns requisitos. Primeiro, versículo 5, olha o que diz o texto que nós lemos. Diz assim: quem é de Deus vence o mundo. Quem é de Deus, ou melhor dizendo, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O primeiro requisito necessário para se manter uma vida vitoriosa é nós possuirmos uma natureza espiritual. Olha o que o texto está dizendo. Quem pode vencer o mundo? É uma pergunta que João está fazendo. Ao mesmo tempo que João está ensinando, João está dando uma resposta e fazendo uma pergunta. Ele está dizendo, quem pode vencer o mundo? Quando nós falamos de mundo, nós podemos globalizar toda a situação que estamos vivendo. A quarentena que estamos passando, o problema que estamos enfrentando, o pecado que bate à nossa porta, as situações adversas que nos vêm, isso tudo podemos considerar como mundo. Aí ele continua dizendo, somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vamos vencer o mundo quando nós possuirmos uma natureza espiritual. Querido, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Eu não estou generalizando, dizendo que tudo na nossa vida é espiritual. Porque se eu assim falasse, eu estaria enganando você. Existem coisas na nossa vida que elas são materiais e físicas. Por exemplo, um casamento, ele não é espiritual. Ele é sim estabelecido por um nível espiritual, mas ele é vivido fisicamente. Ele é vivido terrenamente. Ele é vivido através de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Outra coisa que podemos definir como algo que tem um significado espiritual, mas é algo físico, é amor entre filho, pai e mãe. É algo sobrenatural, porque o amor, ele é evidente entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho. Agora, quando eu falo de possuirmos uma natureza espiritual, aí entra a atuação de Deus na nossa vida. Lá no texto de Tiago, onde a Bíblia diz sobre os dons espirituais, há um conselho do apóstolo para que nós busquemos o dom de discernir, ou o dom do discernimento. O que é o dom do discernimento? O dom do discernimento é quando eu olho determinada situação e eu consigo definir aquela situação, sendo ela espiritual ou física, sendo ela diabólica ou de Deus, sendo ela de uma extremidade a outra. Eu tenho condição de saber quando é que Satanás está querendo agir na minha vida.
E eu também tenho condição de entender quando aquela questão na minha vida é uma questão natural da vida, que todos nós podemos passar. Por exemplo, quando eu pego uma gripe, eu não posso dizer que Satanás está na minha vida, porque eu estou com uma gripe. Está entendendo? Eu talvez peguei aquela gripe porque eu não me preveni, porque talvez eu não me cuidei, porque talvez eu não vesti blusa. Estou olhando para alguém que não veste blusa aqui. Então, de repente eu posso adquirir um resfriado. Mas isso não significa que Satanás está atuando na minha vida. Está entendendo? Agora, quando algo acontece no meu relacionamento conjugal, e aquele algo está querendo destruir o meu casamento, aí eu posso discernir que obviamente é uma atuação diabólica para tentar destruir o meu casamento. Então eu tenho que me posicionar diante dessa situação, me posicionar em oração, me posicionar em consagração, para que Deus possa expulsar aquele mal de dentro do meu relacionamento. Então, possuindo uma vida, uma natureza espiritual. Eu sempre disse para os irmãos aqui da igreja, que nós vivemos em dois níveis. Um nível espiritual e um nível físico. Lá fora existe determinada situação em que eu uso o meu lado físico, mas também lá fora vai existir algumas situações que eu tenho também que usar o nível espiritual. Eu não posso ser 100% carnal e nem 100% espiritual. Eu devo ser equilibrado. Eu devo discernir as situações na nossa vida. Somente com uma natureza espiritual nós vamos superar determinadas lutas na nossa vida. Eu quero ler um texto para você aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, aonde o texto vai dizer assim, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Está entendendo? É o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Vou ler de novo para você. Muitas vezes ficamos aflitos. A aflição, ela faz parte da nossa vida, mas não ficamos derrotados. Nós podemos passar por aflição, nós podemos passar por momentos difíceis, podemos até passar por uma crise, mas nunca, jamais, nós devemos nos sentir um derrotado. Nunca pode passar em nosso coração que nós somos um derrotado, só porque nós estamos passando por uma aflição. Ele continua dizendo, algumas vezes ficaremos em dúvida. Algumas vezes a dúvida vai parar sobre o nosso coração. Aquela dúvida assim, sabe? Será que foi Deus que falou mesmo? Será que foi Deus que colocou ali mesmo? Será que Deus curou mesmo? Será que Deus mesmo? Essa dúvida vai pairar muitas vezes no coração das pessoas. Mas ele continua dizendo, mas nunca ficaremos desesperados. Por quê? Porque ainda que a dúvida possa querer fluir na nossa mente, mas o nosso coração está convicto de que a vitória foi Deus que deu, e está garantida pelo poder do sangue de Jesus. E não há nada que possa arrancar isso do coração daqueles que têm uma natureza espiritual. E o apóstolo continua dizendo, temos muitos inimigos. Quem tem inimigo aí? Você que está na tua casa, você tem inimigo? O texto está dizendo, temos muitos inimigos, mas nunca vai nos faltar um amigo. Sabe de quem é esse amigo que ele está falando? Esse amigo que ele está falando se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único amigo que não falta. E ele continua dizendo, às vezes somos gravemente feridos. Irmão, existe um momento na nossa vida, eu não sei se você já passou por isso. Alguns já passaram, outros não.
de você levar um golpe tão grande na vida, mas tão grande na vida, que você se sente ferido de uma ferida profunda. Você se sente gravemente ferido. Mas o apóstolo está dizendo, mesmo que isso acontecer, nós não somos destruídos. Nós temos condição de nos levantar. Nós temos condição de nos recompor. Nós temos condição de voltar a subir os degraus da vida. Nós temos condição de voltar a subir os degraus da vitória na nossa vida. Não aceite a derrota, nem o fracasso, irmão. Se você está se sentindo assim, se levante nessa noite no nome de Jesus. A segunda evidência para estar num nível de vitória, ou de se sentir um vencedor, é quando nós conquistamos uma filiação divina. Eu sei que Deus está se agradando daquilo que eu estou fazendo, independente se tem essa voz igual a minha, uma voz de taquara rachada, que uma hora está rouco, outra hora não está. Não importa, eu entendo a minha posição de filho, e eu entendo a posição de Deus de pai. E como pai, duas coisas ele pode fazer. Duas coisas ele pode fazer. Primeiro, ele pode, como que eu diria? Primeiro, ele pode elogiar. E segundo, ele pode também disciplinar. E se eu não aceito a disciplina de Deus, é um sinal que eu ainda não fui conquistado por uma filiação de Deus. Porque o não também faz bem para a saúde. O não também faz parte da nossa realidade. Tem momentos na nossa vida que nós vamos receber um não de uma proposta de emprego, um não de uma namorada, um não de diversas coisas. E na maioria das vezes, alguns conseguem superar o não, outros não conseguem. Principalmente quando o não vem de Deus. Quando Deus fala, não é hora, não é tempo, não vá para aquele lugar, não põe os pés naquele lugar, não ande por esse caminho, pois esse caminho é um caminho de morte, esse caminho é um caminho de destruição. Às vezes a pessoa fica triste, porque recebeu uma advertência. Isso acontece porque ainda ela não reconheceu a filiação divina que ela tem. Ela ainda não reconheceu que Jesus Cristo, Ele veio devolver essa filiação para a nossa vida. Olha o versículo 4, ele vai dizer assim, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé. Porque todo o filho de Deus pode vencer o mundo. Olha que lindo, irmão. Se você se sente filho de Deus, se você aceita que você é filho de Deus, eu quero dizer que você pode vencer o mundo. Eu escrevi aqui uma frase interessante, ó. Não é dos fortes a vitória, e nem dos que correm na frente, e nem do que corre melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Esse sim tem uma vida de vitória, porque eles são fiéis e sinceros. Eles recebem a filiação, e com ela recebem a confiança. Assim como o pai pode confiar num filho, porque o filho que não confia no pai, ele também não reconhece o pai como pai, ele não reconhece a mãe como mãe. Eu quero dar um conselho para diversos jovens que me ouvem aqui nessa noite. Tenha confiança no seu pai e na sua mãe, confie neles para contar as suas lutas interiores, confie neles para contar os problemas que você está enfrentando na sua vida, confie neles para contar o que está te afligindo, porque o seu pai e a sua mãe, eles são representantes de Deus, e é através dele que você pode sentir o amor de Deus na sua vida. Por que muitas famílias são derrotadas? Porque não tiveram uma filiação dentro do seu lar, não tiveram um plano de paternidade dentro da sua casa.
e eles se sentem inferiores às outras pessoas. E por último, versículo 4, para manter uma vida de vitória, para se sentir ou para ser um vencedor, nós precisamos praticar uma fé genuína. Olha o que o texto vai dizer no versículo 4, a última parte. Esta é a vitória que vence o mundo. Na sua Bíblia tem 2 pontos, na minha também. E a gente tem que parar aqui, porque a resposta vem logo em seguida. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Ser mais bonito do que o outro, ser mais rico do que o outro, ter mais dinheiro do que alguém. Esta é a vitória que vence o mundo, de ter uma casa mais bonita do que o outro, de possuir mais bens do que o outro. É isso que leva uma pessoa a ter uma vida de vitória? Esta é a vitória que vence o mundo, de ter o melhor emprego do mundo. Essa é a vitória que vence o mundo? Não. O texto vai dizer, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E sabe que o apóstolo diz assim, que aqueles que não têm fé, peça a Deus, que gratuitamente Ele dá a todos aqueles que lhe pedirem. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, a fé é gratuita, a fé, irmão, ela é de graça, você não precisa comprar, você não precisa ter dinheiro para pagar a fé você não conquista dando o seu dízimo, a fé você não conquista tendo o dízimo mais alto que for, a fé você não se conquista dando uma casa para a igreja, dando um carro para a igreja, não, a fé você vai conquistar ela crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir do momento que você faz essas 2 coisas que eu acabei de dizer, que você passa a possuir uma natureza espiritual, que você passe a reconhecer Deus como seu Pai, você vai receber uma fé genuína. Você sabe o que é uma fé genuína? É uma fé que não é falsificada. Eu não preciso usar de artifício para dizer para você que Deus pode te dar a vitória. Eu não preciso orar por um pedacinho da lasca da cruz e dizer para você, leva embora para casa que você vai ter vitória. Ou te dar um saquinho de alguma coisa, de sal, e dizer, joga sal na comida, ou joga óleo ungido na comida, e aí aquela pessoa que comer a comida, ela vai ser transformada. Eu não preciso disso. A única coisa que eu preciso te dizer é que no nome de Jesus Cristo vai acontecer, é que no nome de Jesus Cristo Deus vai transformar, é que no nome de Jesus Cristo a vitória virá, porque a fé é suficiente. E ela não precisa de artifício. E presta atenção, ela não precisa de ajuda. Ela é suficiente. Ela por si só pode trazer a vitória para a nossa vida. Então a receita para você ser vitorioso nessa noite é você ter uma fé genuína. Não deixe a sua fé ser misturada com alguma coisa, irmão. Não fique procurando lugares, não fique procurando situações que vá trazer um comodismo espiritual para a sua vida. Isso não vai resolver. O que vai resolver é você se posicionar diante de Deus, reconhecendo a sua natureza espiritual, reconhecendo que você é mais do que aquilo que você aparenta ser. Você é mais do que aquilo que as pessoas dizem que você é. Segundo, é você reconhecer a sua filiação como filho. Você não é um objeto. Você não é um qualquer. Não é porque eu sou pastor e você é ovelha que existe diferença do amor de Deus entre mim e você. Não é porque você ainda não está no louvor que você é menor do que alguém. Pelo contrário, você tem que entender que o mesmo amor que Deus me amou, Ele te amou. A mesma promessa que eu tenho, você tem.
O mesmo Deus que eu sirvo, você serve. O mesmo Deus que me ama, também te ama com o mesmo amor, independente da situação. 3 aspectos que envolvem a fé. Primeiro, o que cremos. Isso fala das nossas convicções religiosas. O que cremos? O que você crê nessa noite? As nossas convicções. Quando falamos de religião, ela vai definir a nossa fé. Segundo, como que nós cremos? É a nossa prática. E quem cremos? Em quem cremos? São os nossos fundamentos. Vou repetir para você não se perder. Os 3 aspectos que envolvem a fé. Primeiro, o que cremos? Fala das nossas convicções. Quais são as suas convicções? No que você tem acreditado? Ou vou trocar a minha palavra. Em quem você tem acreditado? No que você tem acreditado? Segundo, como que você está crendo? Você está praticando a sua crença? Você está praticando aquilo que você crê? Ou a sua crença é somente de palavra? Ou a sua crença é somente de palavra com ausência de atitude? Ou você pode dizer, não pastor, eu tenho prática de fé. Eu acredito naquilo que eu ouvi. Eu acredito naquilo que eu recebi. Eu acredito naquilo que eu tenho. Eu acredito no chamado que eu tenho. Eu acredito naquilo que Deus me deu. Você tem praticado a tua fé? Terceiro aspecto que envolve a fé. Em quem cremos? Quais são os seus fundamentos? Quais são os seus fundamentos? A Bíblia conta uma parábola de 2 homens que construíram a sua casa na areia, e o outro construiu a sua casa na rocha. Olhando essa parábola de Jesus, nós não vamos ver muitas diferenças, senão somente uma. Olha a conjectura. A casa era a mesma. Apesar de ser 2 homens distintos, mas eram homens iguais. Tinham o mesmo potencial, porque a Bíblia diz que 2 homens construíram uma casa. Então, todos os 2 concluíram a construção. Isso fala de potencialidade. Isso fala de potencial. Eles tinham potencial para criar. Os 2 escolheram o lugar. Mas sabe qual é a diferença entre todas essas coisas da parábola? É justamente a fundação. Aonde que eles construíram a casa? Porque a Bíblia diz que um construiu a casa na areia e o outro construiu a casa na rocha. Deixa eu contar uma história rápida para você. Aqui nessa igreja, aonde nós estamos, na rua Carlos Vassalo 381, nós estamos em um salão que há mais de 15 anos atrás existia acima desse salão um andar, e depois resolveram construir outro andar. Então em cima desse salão tinha 2 andares lá em cima, e na construção do segundo andar, não sei se por um erro ou por uma fatalidade do tempo, eu não sei se alguns de vocês lembram dessa construção que tinha aqui. Eu lembro porque já moro aqui há muitos anos. Aconteceu de cair o segundo andar. O segundo andar caiu sobre, ou melhor, eu estou no primeiro, segundo, terceiro. O terceiro caiu sobre o segundo.
e danificou o segundo. Só que tem uma coisa, não danificou o primeiro. Porque se você vir aqui nessa igreja, você vai ver umas vigas monstruosas que tem aqui, irmão. Essas vigas, acredito que tem mais de 60 centímetros de viga. Essa fundação é forte, tão forte, que os 2 andares para cima foram danificados. Mas a fundação, ela não sofreu um arranhão. Sabe por quê? Porque ela foi bem fundada. Sabe o que vai trazer vitória para a tua vida? Sabe o que vai fazer de você um vitorioso e uma vitoriosa? É aonde você está fazendo o seu fundamento. Aonde a tua fé está fundada. Se a tua fé estiver fundada em pastor, se a tua fé estiver fundada em denominação, se a sua fé estiver fundada em religião, desculpe a dizer, mas você está tendencioso a sofrer um grande fracasso na sua vida. Mas se a sua fé estiver na palavra de Deus, inserida na rocha que é Jesus Cristo, inserida nas promessas de Deus para a tua vida, se o teu fundamento está firmado em um nível de espiritualidade em Deus, se o teu fundamento estiver firmado em uma paternidade de Deus sobre a tua vida, ou seja, em um cuidado de Deus para a sua vida, e se o seu fundamento estiver em uma fé genuína, eu quero dizer, você é um vencedor em nome de Jesus.